Eu achava a vida chata, como não devia ser. Os garotos da escola só a fim de jogar bola, e eu queria ir tocar guitarra na TV. Para alguns não é futebol, né? Para alguns pode ser uma guitarra, pode ser atuar na escola, pode ser, sei lá, fazer alguma coisa no campo das artes plásticas, às vezes de infância, às vezes não tanto. Algumas pessoas têm interesse por fazer uma opção de vida, uma opção artística como profissão. Você pode, inclusive, ter um filho pequeno, ver ele se interessar por alguma expressão artística, ficar encantado. Será que fica também quando ele resolve fazer disso um modo de vida, uma profissão, de fato, né? Esse é um dos assuntos do programa de hoje, já que a gente vai discutir com dois atores que estão, inclusive, com uma montagem em cartaz atualmente em Salvador, no Teatro SESI, Jogo da Memória. É um acidente de carro que é o ponto de partida para uma trama que envolve lembrança, esquecimento e talvez até algumas conveniências aí entre essas duas partes. A gente vai falar também sobre essa montagem com o diretor, Jorge Mascarenhas, e a autora do texto, Débora Moreira. Muito bem-vindos aqui ao Frequência Baiana. Obrigado. Obrigada, boa tarde a todos. gente. Boa tarde. Vamos começar apresentando vocês, né? Abraçar essa carreira do teatro foi uma situação muito difícil? Houve algum tipo de trauma? Não, no meu caso, não é? No meu caso foi uma opção desde criança, assim, bem pequena, eu já falava em casa que queria ser atriz, sabe-se lá por quê? Eu via televisão, né, ia pra circo, então eu adorava. E aí disse lá em casa, desde pequenininha, que eu queria ser atriz, e meu pai e minha mãe, não, será que você vai ser atriz mesmo? E aí comecei, né, a entrar nessa área, mais pela dança, porque comecei a fazer dança e depois teatro mesmo, e então fiz vestibular só pra teatro. Eu lembro que a família até perguntou assim, gente, você vai fazer vestibular só pra teatro, tem certeza? E eu falei, só vou fazer teatro, é só isso que eu quero fazer, não quero fazer nenhuma outra coisa, então eu vou fazer isso. E aí eu fiz vestibular, cursei a Universidade da Graduação, depois fiz um mestrado, né? Continuo investindo nos estudos, né? Que a gente precisa avançar em todas as áreas. E do ponto de vista da relação com a minha família, não foi uma coisa difícil, não, ao contrário. E você, Jorge? Não, no meu caso foi um pouco mais complicado. Eu descobri o teatro adolescente, eu vinha do interior e comecei a fazer teatro na escola e depois com um grupo amador, mas sempre tinha uma relação difícil, quer dizer, eu tinha que dar conta da escola para garantir os espaços de ensaio do teatro. Eu acabei estudando odontologia, então me formei em odontologia, mas eu nunca exerci e já tinha uma carreira como ator paralelamente e tal, e continuei no teatro. Acabou, enfim, o curso de odontologia, eu continuei no teatro, deixei a odontologia pra lá. Que era o que você queria, né? Inclusive, a gente vai ver algumas histórias de pessoas que passaram um pouco por situações como a sua, Jorge, aqui ao longo do Frequência Baiana. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. É possível viver de arte? Essa é a pergunta. Sim. E também vamos falar um pouquinho sobre a peça Jogo da Memória. Inclusive, os ouvintes fiquem ligados, porque, enfim, não vou dar mais detalhes, não. 5 horas e 11 minutos. Dar detalhes, Renato. Uma surpresa, não é? Ao longo do programa, até 6h20, a gente está por aqui. Você que está voltando agora estressado do seu trabalho, é um cantor frustrado, um ator frustrado. Quem sabe, nesse bate-papo você não se encontra e acaba fazendo o que você sempre sonhou. Hoje o Frequência Baiana quer saber se é possível viver de arte. A gente conversou com um músico. Antes de falar sobre isso, sobre esse músico que a gente conversou. E só rapidinho aqui, Sim, um ouvinte, Galdir Damasceno, pelo Twitter, disse... Viver ou sobreviver de arte? Pois é. Ele bota esse questionamento. Aproveitando já a participação do Galdir pelo Twitter, a gente está recebendo hoje aqui no Frequência Baiana, Débora e Jorge, eles estão em cartaz com a peça Jogo da Memória. E se você quiser ir conferir essa peça, está ouvindo o Frequência Baiana agora, participe que a gente vai sortear, ou melhor, vai premiar 2 ouvintes que mandarem boas frases respondendo o que teria sido diferente, completamente diferente, se você tivesse feito 1 minuto depois ou 1 minuto antes na sua vida. Você fez alguma coisa já que se você... Hein, Felipe Costa? A pensar. Não vou nem falar o que eu pensei aqui. O que teria sido diferente? Mande pra cá. Um ouvinte vai ganhar, que mandar pelo Twitter, e o outro pelo Facebook da Band News FM. Você que acessa o Twitter, Band News FM BA é a nossa conta. No Facebook, Band News FM Salvador, você encontra lá a Band News FM. Mande uma frase aí bem interessante. Responda o que na sua vida teria sido completamente diferente se você tivesse feito 1 minuto antes ou 1 minuto depois. Só vale Twitter e Facebook. Só vale Twitter e Facebook. E um vai ganhar pelo Twitter e um pelo Facebook. E a gente vai
dizer o nome dos ganhadores. Então, depois do nosso intervalo, às 6h50, a gente retorna às 6 horas e aí a gente já anuncia quem foi que levou um par de convites para conferir o Jogo da Memória. Hoje a gente está aproveitando a presença de Débora e Jorge aqui para falar sobre justamente essa vida no mundo artístico. Se é fácil, se é difícil, como disse Gaudí aí, se é uma sobrevida no mundo da arte. A gente conversou com o músico Jorge Tique, primo desta que vos fala, que tinha um emprego fixo e uma perspectiva de crescimento boa, era administrador, mas abriu mão de tudo para viver de arte. Algo que não acontece assim da noite para o dia. Vamos ouvir. E na hora, realmente, você fica um pouco confuso, fica meio nervoso, um frio na barriga. Mas depois que eu olhei para minha chefa naquele dia lá, saí da sala que tinha pedido demissão para ela e fui viver isso, eu pensei, cara, eu tava com medo do quê, né? Coisa mais certa que eu fiz na minha vida foi isso. Porque eu só vou trabalhar com outra coisa, né? Vou trabalhar de maneira igual, né? Vou ter que viver uma rotina dura para que isso aconteça, igualzinho como eu estava fazendo ali naquele outro trabalho que eu não gostava, né? E aí foi só começar a fazer isso diariamente, cada vez as coisas foram aparecendo, né? Você vai se envolvendo com isso e logo você começa a ver que você está conhecendo mais pessoas, tocando com mais gente, se envolvido com outros projetos, com vontade de fazer mais coisas, de estudar, sei lá, fazer faculdade, como se você estivesse dentro de uma empresa, querendo o seu próximo cargo, né? Fazer um MBA, alguma coisa nesse sentido. É bastante semelhante à trajetória, só não é semelhante o que você está lidando, né? Ele falou, né, de trabalhar. Só é um trabalho diferente. Mas tem um monte de gente que não pensa isso, não. Tem uma amiga que é cantora e a gente uma vez conversando sobre isso. Ela, não, porque quando eu vou no consultório, às vezes me perguntam, né, qual é a sua profissão? Eu respondo, cantora. Aí a pessoa fica me olhando assim, esperando. E trabalha com o quê? E faz o quê? Canto. Não é com vocês acontece isso? Assim, com frequência, né? Infelizmente. Não se encara o trabalho no teatro como trabalho. É um trabalho muito árduo. E que a gente, enfim, você tem que ter um nível de dedicação muito grande. Enorme, e não apenas quando a gente está no palco. Porque, na verdade, estar no palco é apenas uma pequena parcela daquilo que constrói o trabalho do teatro. Quer dizer, além de estar no palco, a gente tem uma série de outras atividades que são necessárias até para... E que sustenta esse ponto de estar no palco. É um trabalho muito árduo. Como o seu primo estava falando agora há pouco, né? É um trabalho com uma matéria diferente, né? Mas é um trabalho da mesma forma. No caso artístico, eu acho que a gente até trabalha mais. Você tem que trabalhar mais para estar fazendo o que você deseja, né? Então, estar em cena, como a gente está agora em cartaz com o espetáculo Jogo da Memória, no Teatro César do Rio Vermelho, então a gente precisa ensaiar muito para chegar naquele ponto que o espetáculo tá pronto para estrear. A gente tem que manter a temporada, né? Com a produção, um trabalho de produção intenso, com trabalho de assessoria de imprensa, em todas essas instâncias que envolvem o fazer artístico. Vocês coordenam tudo isso pessoalmente ou existe uma equipe por trás? A gente tem uma equipe grande, mas na verdade um dos aspectos, quer dizer, nós sobrevivemos de arte também porque escolhemos um caminho que é o caminho da diversidade, ou seja, a gente escreve, dirige, produz, capta recursos, ensina. Então, não só como atores vivemos do teatro, mas vivemos também com frentes de trabalho e de atividades que são associadas, evidentemente, que são em alguns momentos artísticas, mas que em outros momentos tem a ver com a administração, a gestão desses produtos artísticos com os quais a gente trabalha. Não dá para você ser apenas ator. Isso eu acho um pouco difícil. Ator de teatro viver ou sobreviver disso apenas. A gente tem que abarcar todo um leque de opções bem diversas, como o Jorge estava falando, né? Como ele bem explicou, a gente atua, dirige, escreve, produz, trabalha com a administração, em todas essas dança e representa em 7 idiomas, sabe? Pois é bem por aí. Então a gente, bacana. você vive de teatro nesse sentido, né? Mas ser apenas ator ou ser apenas diretor, eu acho um pouco difícil. Acontece, a gente conhece pessoas, na verdade, assim, que em algum momento os atores, eles se articulam com outros atores e acabam produzindo seu espetáculo. Então, estão trabalhando como atores, mas também fazendo outros papéis. E isso garante frentes diferentes de trabalho e contatos diferentes, relações novas. O que também é muito bacana, é muito rico, muito positivo, porque você acaba conhecendo a sua área, a sua matéria de trabalho de modo muito mais profundo e amplo. Você pode dialogar melhor, ou seja, digamos assim,
produzir o que você deseja de modo mais qualificado, com melhor acabamento. A gente entende, domina melhor aquilo que você está fazendo. E então encontra muito... também fontes alternativas, né? Como eu disse, não apenas no palco, mas a gente conhece muitas pessoas que trabalham, por exemplo, com teatro empresa e que vivem disso, ou com teatro escola. Então tem várias vertentes dentro das artes cênicas. Eu vi uma reportagem na semana passada muito interessante, assim, no Brasil, uma das áreas em que os salários são mais altos são as artes cênicas. Evidentemente, esses salários se referem a artistas de celebridades de grande renome, que trabalham dentro da indústria, da televisão, etc., e que têm salários muito superiores à da grande maioria de artistas que tem nesse Brasil. Mas é interessante perceber que, como as engenharias, as artes cênicas têm aí um lugar pensando nisso. Curioso é a questão do valor, né? Porque até determinado ponto você tem um valor X. Isso. Aconteceu uma chave, alguma mudança ali, mexem a chave e de uma hora para outra projeta-se uma coisa astronômica. Exatamente. Maior. E que não é o geral, né? A gente tem que saber que isso não é a média. A média está em outro padrão. Até para não causar determinadas frustrações, diga-se de passagem, porque a noção de sucesso é relativa. Mas assim, um pouco agora para a gente até saber onde é que a gente está metendo os nossos ouvintes, né? Vamos falar um pouquinho sobre o espetáculo, né? O jogo da memória. O jogo da memória. O que acontece? Essas memórias que ganham parte ali, que ganham a cena, o espectador tem alguma noção do que você está processando dentro do espectador? Ou ele também entra um pouco num jogo assim, meio de uma certa confusão? Como é que isso se opera? Olha, o espetáculo é, né, dirigido por George, escrito por mim, e estamos os dois em cena como atores, né? A nossa proposta é, de fato, ser um jogo da memória. É uma história que é contada, mas o modo como essa história é contada é que são elas, assim, é como se fosse, de fato, um quebra-cabeça, por meio do qual a história vai sendo contada e no final, digamos assim, ao longo do desenvolvimento da história, eu acho que o público fica, meu Deus, peraí, onde é que eu tô? Por que eu perdi? O que está acontecendo? Mas ao longo do desenvolvimento, essa história vai sendo encaminhada e conduzida para que, digamos assim, no final, tenha assim, um entendimento, uma compreensão do que acontece ali. As peças se encaixam. É um mapa, exatamente. É um jogo e as peças vão se encaixando pouco a pouco. Até porque a gente interpreta 8 personagens diferentes. Então eu faço 4 personagens femininas, George 4 personagens masculinos, e às vezes a gente se reveza. Às vezes eu faço um personagem dele masculino, ele faz um outro meu, né? Mas não é de modo, digamos assim, como é que eu poderia dizer, caricato, não é? A gente entra no estado em que essas pessoas estão, naqueles momentos, na circunstância em que essa história, né, se desenvolve. O que é engraçado, assim, tem um episódio que acontece, que é o episódio central, que a gente se inspirou num acidente de trânsito, e esse acidente é contado através da perspectiva desses 8 personagens. Mas isso é contado com esses personagens entrando e saindo da história, quase que simultaneamente. Então o espectador também, opa, quem é esse agora? Não, esse daqui o jogo da memória foi para nós durante o período de ensaios, várias vezes a gente diz assim, é o que agora? Qual é a próxima cena? Agora? Quem fala o quê? E agora, para o espectador, é também uma brincadeira. Esse jogo acontece. E acho que o ponto principal do espetáculo é também mexer com isso, com esse lugar, essa pergunta, né? O que é que teria acontecido se a gente tivesse feito outras escolhas? Esse é um mote importante dentro da peça, que faz a gente também remexer nas nossas próprias memórias e dizer assim, não, se eu tivesse viajado antes, ou se eu tivesse chegado depois, ou se eu tivesse me encontrado com aquela pessoa naquele outro momento, se eu tivesse feito tal peça de teatro, se eu não tivesse feito, o que teria acontecido? Todas essas fantasias que a gente tem, que tem a ver com a memória, que tem a ver com a condução e com as escolhas que a gente faz na vida. O espetáculo trata disso também, mas de um modo muito leve e brincando com esse quebra-cabeça. Instigante, Renato. E a gente continua falando sobre esse jogo da memória aqui ao longo do Frequência Baiana e também sobre esse outro tema que a gente está trazendo aqui. É possível viver de arte? E para você que está interessado aí também em participar desse jogo da memória em cadeira cativa, vamos dizer assim, você também está conferido aí de perto, pode também participar de um joguinho nosso, né, isso, Daniela? Só responder a pergunta, muito fácil. Todo mundo tem alguma coisa aí que teria feito diferente, com certeza. Felipe já coçou a cabeça ali. O que teria sido completamente diferente para você, Renato Cordeiro, se tivesse sido feito 1 minuto antes ou 1 minuto depois? Essa é a pergunta que os nossos ouvintes têm que responder para concorrer a um par de convites. Um ouvinte vai ganhar com a resposta enviada pelo Twitter e um vai ganhar com a resposta enviada pelo Facebook.